Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Meu amado irmão, minha irmã, um ótimo dia para você. 22 de janeiro, quinta-feira, é um dia para você começar dizendo: Senhor, toma a direção da minha vida. Senhor, assume o controle da minha existência. É imprescindível, é necessário colocarmos a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Existem momentos que confiamos na gente, confiamos em carros, cavalos, confiamos na força, no poder, no dinheiro, nos negócios, na saúde que você tem, mas existem momentos que nada disso tem valor. Existem momentos que você de fato reconhece que sem Deus nada tem sentido. E como é bom que eu e você estamos aqui diariamente, começando o nosso dia, ouvindo o Santo Evangelho, ouvindo a palavra de Jesus, pedindo a Ele para Ele vir de fato tomar a direção da nossa vida, da nossa jornada, assumir o controle da nossa casa, da nossa família. E é nesse sentimento de oração que eu quero convidar você a preparar o teu coração para acolher o Evangelho que hoje está em Marcos, capítulo 3, versículos do 7 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhes providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus começou o seu ministério e a sua fama se espalhou. Nesse evangelho de hoje, a gente vê aqui Jesus ficando meio que encurralado, vindo pessoas do outro lado do Jordão, da Judéia, da Idumeia, de Jerusalém, de Tiro, Sidônia, ou seja, todos os lugares tinham ouvido falar do que ele fazia. Elas ouviram falar. E aqui já vem, essa pergunta para mim e para você. O que você tem ouvido falar de Jesus? Quantas pessoas hoje precisam parar e ouvir falar de Jesus? E essas pessoas vão ouvir falar por quem? Será que não é a minha mensagem, a tua mensagem? Será que não é você que tem que falar de Jesus para aqueles da tua casa, do teu ambiente de trabalho? Aqueles que o Senhor te confiou a missão de levar a sua palavra. E quando essas pessoas ouvem falar de Jesus, elas vêm ao encontro. Uma grande multidão vinha ao encontro de Jesus, tanto que no versículo 9,
Jesus pede aos discípulos para providenciar uma barca, porque para que a multidão não o comprimisse. Versículo 10. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. A gente já conhece essa passagem, né? Daquela mulher que toca Jesus no meio da multidão. E imagina essa fama se espalhando, o quanto que as pessoas elas não queriam se esbarrar. Elas se jogavam ali em cima para tocar de fato em Jesus. E o risco que isso não corria, né? Em multidões, até com os próprios discípulos, com o próprio Jesus. Mas Jesus é aquele que tem um olhar de empatia, Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que restaura, Jesus é aquele que liberta. O único ingrediente necessário para que essa cura e essa libertação aconteça é a fé. Por isso que nós devemos olhar para dentro de nós e perguntar: como anda a minha fé? Eu tenho fé? Eu tenho confiado os meus problemas, as minhas dores, os meus desafios nas mãos de Jesus? E aqui eu já deixo um convite para você que me ouve agora a colocar as tuas preocupações, o teu cansaço, o teu estresse, a tua doença, a tua enfermidade, o teu problema no relacionamento talvez, ou nas situações adversas que você enfrenta hoje. Eu quero convidar você a acreditar em Deus, a confiar em Jesus. Não tenha medo, confia, ora, coloca aos pés de Jesus, porque Ele tem compaixão de nós, Ele tem misericórdia de nós e Ele entra com a sua providência, curando, restaurando e nos libertando de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que nos trava, de tudo aquilo que nos limita. Que nesse dia, nessa quinta-feira, nós possamos dizer junto: Senhor Jesus, vem ao nosso encontro, da mesma forma que tu curastes aquele povo que vinha ao teu encontro com fé. Hoje nós queremos vir ao teu encontro e pedir a tua graça sobre o nosso coração, que tu liberte o nosso coração de toda tristeza, de todo cansaço, de todo desânimo, de toda falta de sentido. Que o Senhor encha o nosso coração da tua graça, nos conceda força, fé, coragem, ânimo, para que a gente seja perseverante, para que a gente seja resiliente, para que a gente não desista diante das dificuldades e das adversidades. Mas, quando vier as tempestades, nós saibamos confiar e colocar ainda mais nas tuas mãos. Uma ótima quinta-feira para você, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.